Boa tarde, gente. Boa tarde. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. Desejar uma ótima sexta-feira, uma ótima tarde para todos. E convidar vocês para essa nova live dessa semana, que vai falar sobre um assunto que está sendo comentado aí de uma maneira tão intensa nos últimos dias, infelizmente, mas é um assunto que está aí, inclusive no último mês, na verdade, né? Assim, que a gente está acompanhando aí nos noticiários e nas reportagens falando sobre a questão da violência obstétrica, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, dizer um pouquinho do que e falar como que a gente vai saber se a gente está passando, se a gente pode passar por uma violência obstétrica, com informação. Então eu já vou colocar aqui, já vou fixar aqui o nosso título, né, da nossa live. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem questionamentos, é um bate-papo, né? É um bate-papo que nós vamos fazer. Então, a ideia é a gente sair daqui com conhecimento, né? A ideia é que a gente saia daqui com informações relevantes, com informações importantes, né? Aí, fixou. Isso, fixou. Então, boa tarde para todos. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder disponibilizar uma informação que é tão importante e válida nesse mundo que a gente está vivenciando nos últimos dias, nessas informações aí que a gente está presenciando, que infelizmente são muito graves e que necessita sim de informação e de conhecimento para a gente não passar por isso. Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou Paula Alves, sou psicóloga perinatal ou psicóloga obstétrica ou psicóloga de mães, né? Como vocês entenderem melhor esse título. Mas eu trabalho com a perinatalidade, com a parentalidade. O que é isso? Tudo que está em torno do nascimento, né? Isso envolve as tentantes, as mulheres que estão tentando engravidar, isso envolve as gestantes, as mulheres no parto e no pós-parto. E aí, nós fazemos esse acolhimento, esse atendimento, né? Infelizmente, nos últimos dias, nos últimos 30 dias, né? Se a gente for pensar, nós estamos repletos de notícias ruins a respeito da violência obstétrica, de situações que estão na mídia, infelizmente, né? Nós tivemos aquela criança de 10 anos que a juíza negou o pedido de aborto legal para ela, depois de uma violência sexual. Nós tivemos também o caso daquela atriz, né, da Rede Globo de televisão, que foi monstruosamente julgada por ter entregado o seu filho para adoção depois de um abuso sexual, que é onde ela tem o direito completo de fazer essa ação, não só quando a mulher tem esse trauma da violência sexual, mas qualquer mãe, qualquer mulher que queira doar o seu filho, é um direito dela. Então, ela pode fazer essa escolha por essa doação dessa criança. E nos últimos dias, a mais recente, infelizmente, foi do anestesista do Rio de Janeiro, que as enfermeiras filmaram e abusando sexualmente da paciente que estava sedada, depois que o pai saiu com o bebê da sala de parto. Então, é um assunto que está todo mundo falando, é um assunto super importante da gente falar, da gente se informar. Então, como é que nós vamos dividir essa live hoje? Então, a primeira coisa importante que a gente precisa saber é o que é a violência obstétrica, né? A violência obstétrica, pessoal, é qualquer ação que diz de maus tratos, de negligência, de desrespeito com a mulher. A violência obstétrica é uma violência contra a mulher. E aí essa violência contra a mulher no entorno da gestação, do parto e do pós-parto, ela pode vir de qualquer profissional da saúde. E aí a gente já vai desmistificar algo que muitas pessoas entendem
e que é importante que a gente explique aqui, porque muitas vezes a violência obstétrica, eu já tive pacientes que tinham essa dúvida também, que a pergunta delas era: a violência obstétrica só médico é que faz? Não. A palavra obstétrica acaba remetendo aos profissionais da medicina, né, por causa dessa palavra obstétrica. Mas a gente pode usar, por exemplo, violência perinatal, né, que é a mesma coisa, e a gente tira essa palavra obstétrica do foco, né? Mas a violência perinatal, que a gente pode também chamar, ela pode ser feita por qualquer profissional da saúde que atenda essa mulher. Então, por exemplo, eu fui lá no centro de saúde, lá no postinho de saúde fazer meu pré-natal e a ACS me tratou mal, o porteiro me tratou mal, a enfermeira fez aquelas piadinhas, né, que a gente não gosta de ouvir. Isso é violência obstétrica ou violência perinatal, né, como vocês preferirem chamar. Eu tô lá fazendo meu ultrassom, na clínica de ultrassom, e aí o ecografista, que é o responsável, né, por fazer o ultrassom, faz alguma piadinha sem graça e que a gente fica incomodada com isso. É uma violência obstétrica. A gente está lá na sala de parto ou no pós-parto e a gente escuta algumas coisas, a gente sofre violência física, porque acontece também, eu vou especificar cada uma, é violência obstétrica. Então, vamos deixar muito claro aqui, a violência obstétrica ela não é feita somente pelo médico. O médico pode fazer? Pode, mas ele não é o único profissional que está incluído nesse processo. Porque às vezes a gente passa por uma violência por um outro profissional e aí a gente entende que é normal isso, e não é. Se uma doula falar alguma coisa, te agredir verbalmente ou te agredir fisicamente, ela está cometendo violência obstétrica. Então, quem pode cometer essas atrocidades? As ACS, enfermeira obstetra, as doulas, o próprio médico, os anestesistas. É quem está no trabalho direto com essa mulher. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão da violência obstétrica, tá? Paulo, tá, e quais tipos são de violência obstétrica? Bom, eu vou falar algumas, né, eu vou falar quais tipos são, né, se caso vocês já tiverem passado por isso, ou se vocês conhecerem alguém que passou por isso, compartilhe aqui com a gente, porque informação é o método mais seguro que a gente pode ter de acabar com esse tipo de violência. Porque se eu sei o que não é aconselhável, não é cientificamente comprovado fazer em mim, durante a minha gestação, meu parto e meu pós-parto, eu vou conseguir questionar, eu vou conseguir dizer, não, mas isso não pode, isso é errado. Ou então, quando um médico, né, uma enfermeira for fazer algum procedimento, eles têm por obrigação te informar o que está acontecendo. Então, você precisa ser informada de tudo o que está acontecendo naquele momento. Então, como que a gente divide, né? Assim, quais que são as violências que podem ser feitas nesse processo? Oi, Cris, boa tarde. Eu tô olhando para cá porque eu tô lendo, viu, gente? Ei, Cris, boa tarde. Vai ficar gravado assim, tá? Eu vou disponibilizar a live depois para vocês. Bom, uma primeira violência que muitas pacientes eu já escutei, né, durante os meus atendimentos, denunciaram comigo, é a violência física. Sim, gente, existem profissionais que agridem as mulheres na hora do parto. Existem profissionais que fazem essas atrocidades com ela. Um outro tipo de violência verbal. Por exemplo, não grita, senão eu não vou te atender. Vamos deixar ela gritar que eu vou deixá-la de castigo. Gente, e essas falas são falas que eu já escutei, tá? Por exemplo, tá gritando agora, mas na hora de fazer não doeu, né? Gente, isso é de uma violência tamanha para a mulher, que ela já tá num processo ali angustiante, incômodo, né? Porque o parto em si é um momento completamente diferente para a mulher. E aí você escuta uma coisa dessas,
Uma outra violência, violência psicológica. Por exemplo, eu já escutei paciente falando assim, que o médico falou com ela, né? O enfermeiro, enfim. Não grita, senão seu bebê vai nascer surdo. São atrocidades tão grandes que a gente pensa, gente, será que realmente isso aconteceu? Acontece, gente, acontece. Mas por que a gente não fica sabendo tantos exemplos assim no nosso dia a dia? A gente sabe que a mídia agora, né, tá mais em cima desses casos. A gente teve aquela influenciadora digital uns meses atrás, que também foi no Fantástico, né, fazer uma reportagem sobre a violência psicológica que ela sofreu, a violência verbal que ela sofreu. Mas isso, gente, são pessoas conhecidas, né? São pessoas que a mídia conhece. Esse caso do anestesista chegou ao ponto que as enfermeiras não aguentavam mais, que elas estavam suspeitando e aí colocaram para gravar. Mas vocês imaginam a quantidade de exemplos que nós temos no dia a dia e que não é mostrado? Vocês imaginam, por exemplo, uma mulher que chega e o acompanhante dela é negado. Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente também sobre, né, os direitos que a mulher tem. Então, a gente precisa entender o que é os nossos direitos e o que pode ser questionado e confrontado, nem entendido mesmo, para que esse parto, essa gestação, parto e pós-parto, possa passar por ela da maneira mais tranquila. Porque a gente já tem tanta alteração emocional nesse processo, a gente fica mais ansiosa, a gente fica mais estressada. Às vezes a gente não gosta de estar grávida, eu amo meu filho, mas eu não suporto ficar grávida, eu não suporto aquele peso da barriga, eu não gosto de ter náusea, eu não gosto de ter vômito. E aí, além disso tudo, eu tenho que passar por isso na hora do meu parto. Então, vocês imaginam como que é desconfortável. Então, tem violência por negligência também, por exemplo, quando aquela mulher peregrina, né? Ela vai de hospital em hospital buscando atendimento e o hospital vai mandando ela em outro, vai em outro. E aí, já teve situações que, né, já aconteceram, da mulher peregrinar tanto que ela tem um filho na rua, na porta da maternidade. Isso acontece. Então, tem vários tipos de violência que a gente precisa combater e precisa entender quais que são, tá? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre elas. Se caso vocês já tiverem passado por elas também, ou conhecer alguém que já passou, fala aqui com a gente, né? Compartilha sobre essas experiências, né? Um outro tipo de violência também que acontece muito, só que é pouco divulgado, porque a mulher já está tão angustiada e tão traumatizada com a situação, que é a violência obstétrica no abortamento. Eu já tive pacientes que já me falaram de situações que elas ouviram de profissionais da saúde que foram muito desagradáveis, né? Que ficam culpando ela por conta de um aborto, que às vezes a profissional de saúde nem sabe o que aconteceu com essa gestação, né? Foi um abortamento espontâneo, mas mesmo assim os profissionais de saúde estão lá. E muitas vezes julgam não com palavras, gente. Julgam com as atitudes, julgam com o olhar. E aí isso quando não deixam a mesma mulher que teve um aborto, que teve uma perda gestacional, junto com as mulheres que estão lá com seus bebês. E aí a mulher tem que ficar naquele ambiente, ouvindo o choro de outras crianças, vendo outras mães amamentarem, vendo outras mães cuidarem dos seus bebês, e ela sem o seu bebê. Então tudo isso é um cuidado que a gente precisa ter nesse momento. Né? Isso também é um exemplo de violência perinatal ou obstétrica quando está no período de aborto, né? Tá, Paula, mas o que é, né? O que são essas violências obstétricas? O que eu posso entender sobre isso? Nós vamos falar. Então, por exemplo, vamos começar falando do acompanhante. Vocês sabiam que a mulher tem o direito de ter um acompanhante no parto e no pós-parto, né, nas maternidades? Desde 2005, tem uma lei de 2005, de agosto, se eu não me engano, de 2005, é uma lei federal, que ela possibilita a mulher de ter um acompanhante à sua escolha.
Então, não necessariamente tem que ser o marido, por exemplo, se ela não quer, ou se ela não tem um companheiro, ela pode escolher a companheira, ela pode escolher a mãe, ela pode escolher a vizinha, ela pode escolher a irmã, ou ela pode escolher não escolher ninguém. Ela também tem essa opção de não escolher ninguém. Mas ela tem o direito de ter um acompanhante com ela nesse período de internação nas maternidades. E, infelizmente, existem sim instituições de saúde que proíbem o acompanhante de entrar. A gente viu isso acontecendo muito na pandemia. Porque na pandemia, né, com aquele processo todo de isolamento, de diminuição de fluxo de pessoas, muitas instituições proibiram que o acompanhante pudessem entrar. E fizeram sim uma violação de direitos para essa mulher. Porque quando a gente pensa numa pandemia, de você proibir o fluxo ou diminuir o fluxo de pessoas, você pensa numa doula, por exemplo, que realmente às vezes não pode entrar, ou você pensa num fotógrafo, né? Às vezes a mulher queria um fotógrafo durante o parto dela. Então essas pessoas poderiam sim serem excluídas naquele momento do parto por causa da Covid, né? Da pandemia. Mas o acompanhante não. O acompanhante a gente não pode proibir. Então tem uma lei, que é a lei de 2005, que ela autoriza a gestante a ter esse acompanhante. Então, para quem não sabe, fica ligadinho, procurem lá a lei do acompanhante. Vocês vão ver lá uma lei de 2005. Bom, um outro tipo também, e tudo que eu vou falar aqui, gente, Paulo, mas nada disso pode fazer? Gente, é o seguinte, nós estamos tratando aqui de evidências científicas. Então, existem alguns procedimentos que não são mais usuais de serem feitos, não são mais indicados de serem feitos. Inclusive, tem alguns que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde já desconsiderou esses procedimentos, porque eles são muito agressivos. E aí, quando não tem indicação necessária médica, quando tem algum risco para a mulher ou para o bebê, e não é feito indiscriminadamente, é sim considerado violência. Considerando que tudo que for feito com a mulher, ela precisa saber o que está acontecendo. Por exemplo, vai precisar fazer um toque quando ela chega? Eu vou avisar a mulher que eu vou fazer o toque nela. E eu não vou fazer 20 episódios de toque nela, não. Né? Porque é uma violência contra ela também, é incômodo. É extremamente desconfortável. Então, vamos começar. Então, por exemplo, vocês já ouviram a expressão... Vamos colocar ela no sorinho? Tenho certeza que sim. O que é esse sorinho, gente? Esse sorinho é um hormônio artificial chamado de ocitocina. A ocitocina, o próprio organismo ele fabrica, que é o que ajuda na contração. E aí, o que algumas instituições fazem? Né? Algumas não, muitas instituições fazem. Vamos colocar a ocitocina no soro para induzir, para essa contração aumentar com mais velocidade, para esse parto acontecer mais rápido. Porque cada mulher, gente, vai ter um processo de parto diferente. Tem mulheres que vão ter 4 horas de parto, tem mulheres que vão ter 6 horas, 10 horas. E aí é do organismo de cada mulher. Eu vou estar respeitando o organismo dessa mulher, naturalmente, para ela ter o bebê. Né, para ela ter o parto. E aí quando eu faço isso, quando eu coloco esse sorinho, né, quando eu coloco essa ocitocina junto no soro, eu estou apressando o processo de nascimento dessa criança, que é uma violência. Então a ocitocina, nesse momento, nessa situação, ela é sim considerada uma violência. Uma outra situação também que pode acontecer, e se você ouvir, você já sabe, não se usa mais, é completamente errado fazer hoje o que a gente chama de tricotomia. Paula, que palavrão é esse, né? O que é isso? Tricotomia é a raspagem dos pelos pubianos. Antigamente, muitas instituições faziam isso. Hoje não é necessário mais. Hoje não tem nenhuma evidência científica que fala que isso vai ajudar o parto mais ou menos. Então, isso não é para ser feito. Nem a tricotomia e nem o enema. O que é o enema? É a lavagem intestinal, para a mulher não defecar, não fazer cocô na hora do parto. Uma outra situação também, vou deixar a mulher de jejum.
Vocês imaginam uma situação, gente, a mulher às vezes fica 6, 8, 10 horas no trabalho de parto. Ela precisa de quê? De força, né? Ela precisa de energia. E aí, eles deixam ela em jejum. Tem algum sentido nisso? Uma coisa é ela não comer uma feijoada, né? Realmente não dá. Agora, uma alimentação leve, uma alimentação balanceada, para que ela reponha essa energia, para que ela tenha essa energia na hora do parto, é fundamental. Então, tricotomia, enema, jejum. Uma outra situação também, né? Que é a manobra de Christeller. O que é isso? Isso, inclusive, a Organização Mundial da Saúde baniu esse procedimento. Eu acredito que as mães de vocês já devem ter passado por isso, ou as avós de vocês, que é aquela força que os profissionais fazem na barriga da mulher para forçar a saída do bebê. E isso já causou fraturas em vértebras da mãe, isso já causou fratura de vértebras no bebê, isso já teve repercussões clínicas graves, tanto na mãe quanto no bebê. Isso não se faz mais, que é a manobra de Christeller. Uma outra coisa também que ainda eu vejo, né, pelos atendimentos que eu faço, muito usual, episiotomia, o famoso cortezinho para o bebê sair com mais facilidade. Ah, Paula, mas toda episiotomia é violência? Gente, vamos de novo, assim, eu falei lá no início, assim, o que não for evidência científica, o que não for evidência que vá favorecer a mulher e a criança, é violência. Então, se eu faço, né, se o médico faz uma episiotomia à torto e à direita, porque é mais rápido para o parto, né, a criança vai sair mais rápido, isso sim é uma violência. Se eu tenho indicação médica, de fato, real, para fazer essa episiotomia, é uma coisa. Agora, se o médico vai fazer essa episiotomia porque vai adiantar o parto, a cabeça do bebê vai sair mais rápido e com isso vai agilizar para o bloco obstétrico ser liberado para entrar uma outra mulher para ter o parto, aí sim é uma violência. Lembrando que se for feito, ela precisa ser avisada. Tudo que for fazer na mulher, no corpo da mulher, precisa ser avisado. É importante. Isso quando não fazem o ponto do marido. Opa, o que é isso? Vocês já ouviram essa expressão? Ponto do marido. Depois que fazem a episiotomia, a tendência é eles fazerem um ponto extra ali. Para quê? Para deixar a vagina mais estreita. E para isso dar mais prazer sexual para o homem mesmo. Culturalmente, infelizmente, a gente tem a ideia na nossa cultura que o parto normal deixa a mulher mais larga. Não sei se vocês já ouviram isso. E aí, alguns profissionais ainda fazem essa violência contra a mulher. Então, isso também é uma violência. Um outro tipo de violência, né? Já falei, né? De negar o acompanhante, falei da tricotomia, falei do enema, falei do enema, tricotomia, falei do jejum, falei da ocitocina. Uma outra tipo de violência, a mulher ela tem a opção, ela tem o direito de optar por qual posição ela vai ter o seu bebê. Vocês já repararam que a maioria dos partos hoje, as mulheres têm naquela posição ginecológica, né? Que é a mesma posição que as mulheres fazem o exame ginecológico, né? O preventivo. E aí, essa posição, ela vai beneficiar mais o médico mesmo, né? Que está ali. Mas é um direito dela optar a posição que ela quiser ganhar o bebê dela, a posição que ela se sentir mais confortável. Então, por exemplo, se eu quero ganhar o meu bebê de cócoras, eu vou ganhar. Se eu quero ganhar o meu bebê sentada, eu vou ganhar. Se eu quero ganhar o meu bebê sentada num banquinho, porque eu também tenho essa opção, eu vou ganhar. Então, a mulher decide qual posição é mais confortável para ela ter o parto. A posição ginecológica nunca pode ser usada? Não é assim. Pode sim. Se essa posição for mais tranquila para ela, claro que pode.
Mas não deve ser algo imposto. Não, você vai ter o seu bebê daquele jeito ali, então fica ali. Isso não pode. Uma outra violência, a mulher ela tem direito de receber analgesia. Paula, o que é isso? Remédio para não sentir dor no parto normal. Muitas pacientes que eu já atendi viraram para mim e falaram que tiveram parto natural, não normal. O que é isso? Qual que é a diferença das duas coisas, do parto normal para o natural? O normal é quando eu tenho um parto vaginal e que eu recebo, sim, métodos farmacológicos de contenção da dor. O parto natural é o quê? É quando eu tenho esse bebê sem nenhum método farmacológico. Eu posso ter usado métodos não farmacológicos, como, por exemplo, eu comecei a minha contração, eu vou para o chuveiro, tomar um banho quente, eu vou caminhar, eu vou usar aquela bola, eu vou fazer procedimentos que geralmente a doula faz, que faz esse auxílio para ela, para diminuir a dor. Mas, se naquele momento aqueles métodos não estão funcionando, eu tenho o direito de solicitar analgesia. Eu tenho o direito de receber essa medicação para eu não ter dor, para eu ter o meu bebê sem sofrimento. Então a mulher ela tem esse direito, né, de ter essa medicação. Outro direito da mulher ela tem que ficar com o bebê no alojamento conjunto, com o acompanhante dela. Ela tem o direito de fazer aquela amamentação na primeira hora, ela tem o direito de ficar nesse alojamento com o seu bebê. E tudo que estiver acontecendo, ela vai ser avisada. Por isso que a gente ter informação do que acontece, do que está acontecendo ali na hora, por isso que ter o acompanhante é tão importante, né, gente? Ele é o acompanhante, ele é o nosso olho ali, ele que está vigiando as coisas pra gente. Porque mesmo se você estiver fazendo uma cesárea, ou mesmo que você estiver fazendo um parto normal, ele está ali nos ajudando a ver o que está acontecendo ao nosso entorno. E falando também o que está acontecendo. Fulano de tal está fazendo isso, agora está acontecendo aquilo. Principalmente quando está na cesariana, né? Que você tem um paninho te tampando, você não está vendo o que está acontecendo ali. E aquela situação, né, do anestesista, por exemplo, que ele fica sozinho com ela e o pai do bebê sai com o bebê da sala, aquilo é errado. Ele não podia ter feito aquilo. Então, isso também é uma violência, gente. E aí, assim, pensando em todas essas situações que eu falei, o que isso pode acarretar na mulher, gente? Eu fico imaginando, né, assim, imaginando e ouvindo, como eu já ouvi de pacientes que, após ter passado por essas situações, me estamparam isso com muito sofrimento, porque a gente não esquece isso, não. E aí, se a gente for pensar em números, a última pesquisa, a pesquisa mais recente, mas ela é bem antiga ainda, se a gente for pensar, é de 2012, da Nascer do Brasil, que fala o quê? Que 1 em cada 4 mulheres já relataram ter sofrido algum tipo de violência obstétrica ou perinatal. Então vocês imaginam que lá em 2012, 10 anos atrás, 1 em cada 4. O que isso quer dizer? 25% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. E isso, gente, é o que foi relatado. Porque se a gente fosse aprofundar mais no questionário, não, mas fizeram isso, colocaram o sorinho, cortou, deixaram o acompanhante entrar. Se a gente fosse perguntar uma coisa de cada vez, com certeza esse número iria aumentar. Então daí a importância da gente saber, da gente ter informação e ter conhecimento para nós e para os outros, porque informação, ela não pode ficar presa só com a gente, ela precisa passar, ela precisa andar, rodar, ela precisa ser distribuída. E aí essas mulheres que passaram por alguma violência, que passaram por algum processo traumático, elas vão sim ter alterações e vão sim vivenciar repercussões emocionais extremamente graves para ela. São mulheres que podem apresentar sim sintomas depressivos, podendo evoluir sim para uma depressão pós-parto, isso pode acontecer.
Pode acontecer dela ter um estresse pós-traumático, né? Mulheres que passaram por partos muito traumáticos, né? Que já falaram que passaram por situações muito desprazerosas, por experiências muito doloridas, elas têm esse quadro de estresse pós-traumático, pode acarretar em uma síndrome do pânico, e com isso a vinculação dela com o filho vai ser prejudicada, sim. Porque é como se o filho fosse uma testemunha, né? Fosse uma testemunha daquilo que aconteceu com ela no parto. E pode também acarretar no que a gente chama de, que está dentro, né, desses transtornos de ansiedade que está acontecendo por aí. A gente tem o que a gente chama de tocofobia. O que é isso? A tocofobia é um transtorno de ansiedade generalizado, né, que está dentro desse entorno de transtorno de ansiedade, mas que diz de uma mulher que passou por situações traumáticas, desprazerosas, vivências traumáticas no parto. Ou ela pode ter ouvido situações desagradáveis e traumatizantes, ela pode ter vivenciado, e aí às vezes a mulher tem um planejamento de ter 2 ou 3 filhos. Ela passou isso na primeira gestação, não quero mais. Ou então pode ser que ela está com o planejamento de engravidar, escutou tantas informações e tantas histórias ruins e desagradáveis que ela desistiu. Desistiu, não quero mais ser mãe, não quero mais ter uma gestação, vou parar por aqui. Para acontecer isso comigo, não vou me submeter a isso. Então vocês imaginam a quantidade de coisas e de traumas que isso pode acarretar na mulher? E eu estou falando na mulher especificamente, porque é ela que passa, mas isso repercute em todo o circuito dela. Repercute no bebê, sim. Repercute no companheiro, no pai ou na companheira, ou se ela for uma mãe solo, repercute nela, repercute na família, repercute em quem está com ela. Então, isso, gente, é um desrespeito muito grande, né? Assim, para que se a gente for pensar nesse processo todo. Estou lendo aqui um comentário do Rafael. O nascimento de um filho é um momento único, que tenhamos sempre bons profissionais como você, prima, para que esse momento seja feliz. Rafael é meu primo querido, obrigada, viu, Rafa? Rafael é pai de dois, eu ia falar 2 crianças, mas não é, a Valentina não é criança mais, né? A Valentina já é praticamente uma adolescente. Ele é pai e é um paizão, assim, é um paizão super investido. Então, por que a psicologia perinatal ela existe? É para informar também. É para que esse tipo de situação não aconteça. Porque é para isso parar de ser entendido como é normal e não é. Se lá em 2012, 1 em 4 falaram, né, elas falaram que sofreram algum tipo de violência, vocês imaginam o tanto de mulheres que passaram por algum tipo de violência e achavam que isso era normal, que é o que a gente chama também de violência simbólica. O que é isso? Tem um sorinho aqui que é para adiantar meu parto, né? Mas minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, minha prima passou por isso, então é normal passar por isso. Ou então, ela já passou durante o pré-parto dela, né? Ela está esperando para ir para o trabalho de parto em si, para a sala de parto, uns 10 já fizeram exame de toque nela. Tá desconfortável, não tô gostando disso, mas deve ser normal, né? Já que são profissionais. Então vocês imaginam a gravidade que é isso, gente. Isso acarreta traumas que vão uma vida inteira. Isso repercute para a criança também, no adulto que ela vai ser. Isso repercute na vida dela enquanto mãe, enquanto pai, né? Enquanto o processo dela que ela está vivenciando ali. Por isso, gente, que é tão importante nós termos conhecimento. Por isso que eu coloquei como título da live Como enfrentar a violência obstétrica. Como é que a gente enfrenta? Com conhecimento e disseminando informação para que isso não aconteça.
Ou se acontecer, a gente saiba questionar e saiba entender, assim, mas isso é cientificamente comprovado? Isso tem evidência científica? Isso vai me ajudar em quê? Vamos problematizar, né, as situações, vamos entender o que está acontecendo ali. E aí uma coisa importante também, né, que a gente precisa entender, que a mulher ela tem direito a fazer plano de parto. Nossa, nunca vi isso na minha vida. O que é o plano de parto? O plano de parto é você sentar com o seu médico e colocar no papel o que você quer. Então, sim, eu quero... Uma outra violência que também a gente entende ser uma violência, que é a cesariana indiscriminada. Ah, mas eu não vou poder fazer cesariana? Gente, a cesariana ela é indicada em situações que precisam ser uma cesariana. A cesariana existe, graças a Deus, para salvar vidas. Porque vocês imaginam lá atrás quando não tinha uma cesariana. Muitas mães morriam e muitos bebês também. Mas a cesariana é uma cirurgia, como tantas outras. E ela tem os riscos dela. Mas se eu tenho que fazer uma cesariana porque corre risco, tanto para mim quanto para o meu filho, tem evidência científica que eu preciso fazer essa cesariana, tem indicação que eu preciso fazer essa cesariana, aí sim eu vou fazer. Agora, marcar uma cesariana eletiva, né? Porque o médico orientou, não, vamos marcar tal dia para o seu bebê nascer, sendo que você tem condições, ou é o seu desejo de ter um parto normal, aí isso vira para uma cesariana. Isso também é uma violência. Então, o que eu vou fazer no meu plano de parto? Eu vou colocar ali para o médico o que eu quero. Esse plano de parto ele vai ser seguido, é claro que à medida que a sua saúde e aquele momento permitir. Você pode querer muito um parto normal, mas o bebê tá sentadinho, né? Como a gente fala. Então eu vou precisar fazer uma cesariana ali, porque a mãe corre algum risco, né? Então, o plano de parto, eu vou sentar com o meu médico e vou falar assim, ó, eu quero parto normal, eu quero sim uma analgesia, porque eu não quero sentir dor, né, para ter o meu filho. Eu posso ter um parto normal, mas sem dor, eu não preciso sentir dor. Isso é cultural, né? Parirás com dor. Isso é bíblico, inclusive, está lá, mas não precisa ser assim. Está lá na Bíblia, né? Parirás com dor. Não tem necessidade de ser com dor. Eu quero ter o meu bebê na posição de cócoras. Eu quero o acompanhante X. Eu não quero episiotomia. Eu não quero ocitocina sintética. Então você vai colocando ali a sua vontade, que como protagonista desse processo é o seu direito. Tá bom? Bom, gente, eu acho que foi isso. Eu acho que eu passei tudo para vocês. Eu acho que essas informações são as informações mais relevantes que a gente precisa ter nesses momentos. Vamos passar essas informações para frente, porque elas são extremamente importantes, elas são extremamente úteis e nós salvamos vida com isso. E vida psíquica também. A gente fala, né, assim, a vida da mãe no parto, do bebê, mas nós salvamos a vida emocional de muitas mães quando nós fazemos isso. Porque nós vamos disponibilizar para ela conhecimento, informação, para que esses traumas não aconteçam na vida dela. Então isso é um bem gigante que a gente pode fazer. Bom, quero agradecer aqui todo mundo que entrou, agradecer todos os comentários, foi uma honra, foi uma gratidão imensa de vocês terem vindo aqui comigo. Live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar ela daqui a pouquinho. E disponibilizem, né, essa live, compartilhe essa live para outras pessoas, para outras mulheres, para outros pais, para as redes de apoio das pessoas que vocês conhecem. Vão disseminar informação boa, informação importante, informação útil, tá? Bom, então, um beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima.